4 minutinhos para você fazer suas considerações, viu? Cadê você? Deixa eu liberar você aqui. Soraya. Parece que você pode liberar já, viu? Depois de Soraya, na sequência, Ademilton Lopes também está com a mão levantada, viu? Soraya, você está com dificuldade? Eu vou pegar aqui para anotar. Estou vendo que a Soraya já fez algumas perguntas, mas eu vou anotar aqui que é interessante. Vamos lá. Soraya, cadê você? Você está com dificuldade de abrir, porque até sua mão abaixou também. Só tem a mão de Ademilton aqui. Então, Ademilton, bora seguir com você aí, enquanto Soraya está Soraya com problema no áudio, viu, Barreto? está comprando Não está áudio. conseguindo habilitar, não. Mas, de qualquer forma, Soraya, a gente está aqui com suas perguntas aqui. Cláudia está anotando. Enquanto ela está anotando aqui, a Demilton vai fazendo aqui a fala dele. É porque você colocou umas coisas, Soraya, que era importante aqui, e você até pediu para falar um pouquinho sobre alguns temas, entendeu? Mas veja se você resolve aí, enquanto a gente consegue ouvir a Demilton aqui, viu? Eu sugiro a Deixa a ela que ela Demilton saia e falar. entre novamente. Pronto. Sai e entra novamente, que talvez resolva. Enquanto isso, Soraya, a Demilton vai fazendo a pergunta dele aqui. Demilton, pode abrir seu microfone, viu? Boa noite a todos aí. Bem-vinda aí a Cláudia. E renovo mais uma vez, boa noite ao povo aposentado da Caixa, participando da FUNCEF. Cláudia, a gente está vendo que uma das causas também, e isso aí sempre se relutava, era o que? Aumentar, diminuir a taxa atuarial, né? Que era 5,1 para 4. Isso são duas coisas, precisaria ter recurso para manter a reserva atuarial. A outra seria a situação do contencioso, né? Que está lá no nosso balanço como compromisso, da onde nós, participantes, não demos causa. Se essas duas coisas, ela não é possível ela ser resolvida sem precisar um grande embate. Primeiro, há possibilidade de rever essa taxa nesse momento, e há uma forma de a Caixa assumir esse compromisso e discutir esse problema lá na frente. A gente sabe que está no judiciário e sabemos também que a Caixa tem, para não colocar o recurso lá dentro da FUNCEF, tem chamado o participante para um acordo, né? Negociando esse recurso de pagamento futuro. Não seria importante ela já resolver isso como um todo? De que forma a gente poderia acionar, fazer pressão para que isso acontecesse, nós participantes? O Ademilson, eu vou te dizer o seguinte: todo ano a Previc solta o que a gente chama de taxa de juros parâmetro, tá? E isso é regulado pela Resolução 30. Então, você tem a taxa parâmetro, tá? E a resolução permite você, dessa taxa parâmetro, aplicar uma taxa 50% maior, não, 0,5 maior para cima e para baixo, sem pedir bênção para a Previc. Tá? Essa taxa parâmetro, no caso do Reg Replan não saudado, já está maior do que o que vocês praticam hoje. Então, essa decisão de aumentar a taxa de juros é do Conselho Deliberativo da FUNCEF e pode ser tomada hoje sem pedir bênção para a Previc. Tá? Porque a taxa parâmetro ela já é maior do que vocês praticam hoje. A taxa parâmetro hoje permite até 4,98. Vocês estão em 4,5. Tá? Então, assim, o conselho falou, opa, a gente estressou demais, né? Porque uma vez, não significa que você mexeu, tem que ser aquela para o resto da vida. Você pode ir equalizando. Essa é a primeira coisa. Em relação ao contencioso, o problema não é o que está lá provisionado para perda.
Isso reduz o passivo, desculpa, reduz o ativo, né? O ativo líquido. O problema é o que já foi incorporado no passivo e a gente não sabe. De hora extra, de CTVA, de sei lá mais o quê. Porque, gente, de maneira geral, planos que calculam o benefício a partir do salário, normalmente quem dá ganho de causa, quem dá causa à diferença é a patrocinadora. Tá? Então, assim, processa a FUNCEF ou processa a Caixa, mas pede a reserva para a FUNCEF, para a Caixa. Tá? E eu vejo que a FUNCEF, a Caixa, tem muita dificuldade em assumir essas encrencas como passivo dela. Para ela, é muito mais fácil que isso vire déficit, porque ela só paga metade. Né? Se for para ela pagar a reserva inteira e o juiz condená-la, não teria esse tamanho de déficit que nós temos no plano de vocês, isso é claro. Não é que as pessoas não possam entrar na justiça, podem e devem, se achar que tem direito, mas pede as coisas certas, penaliza quem deu causa, porque senão você vai ganhar causa, o seu salário vai ser aumentado, mas na outra ponta tu vai ter que pagar déficit, que é o que acontece, né? Tem como separar reserva matemática de questões que têm origem trabalhista? Claro que tem. A FUNCEF tem isso tudo. Ela tem um impacto disso. Agora, existe vontade política de ir lá na patrocinadora e falar: patrocinadora, você me deve 2 bi aqui E o problema não é só a patrocinadora, o problema é que o DEST, a TCU e os Cambal acham uma delícia colocar a conta nos déficits, né? Então, é uma briga que é política, mas é uma briga judicial e política ao mesmo tempo, as duas. Eu vou aproveitar para alguém, a Isabel me perguntou se o Banco Central baixar os juros, se aumenta a nossa reserva. Não, Isabel. A gente fala de taxa de juros, tem o mesmo nome, mas são coisas diferentes, tá? Essa taxa de juros do Banco Central, ele remunera o investimento. Então, por incrível que pareça, quanto maior for a taxa Selic, melhor para a fundação, porque você vai comprar título público a R$ 7 mais a inflação. Então, você está botando para dentro dinheiro, investimento que rende. A taxa de juros que eu falo, que é essa de diminuir, vamos chamar ela de taxa de desconto, que ela calcula o passivo. Ela serve para trazer a valor presente, tá? O compromisso do plano. Então, assim, ela tem relação, mas não é uma relação direta. Tá? Claro que se a taxa Selic baixar muito, a gente vai chegar à conclusão que não dá para ter uma taxa de juros de 5%, mas hoje dá e sobra. Dá para aumentar essa nossa taxa. Por aí, uns 3, 4 anos, dá. E poupar o participante desse esforço absurdo que está sendo feito. Tá? Então, são coisas distintas. Por enquanto, é ruim para o país, mas a Selic nas alturas é bom para a fundação que compra título público com essa taxa alta. A Soraya falou que esses valores estão no RAI e no balanço. Na verdade, estão nos dois. Pode ter divergência? Sim, não deveria. Porque... Cláudia, só um minuto. Tem divergência, porque eu estou conferindo. Tem divergência no balanço? No balanço e com o RAI. Eu estudo mais ou menos 16 horas por dia. FUNCEF, os dados e bolsa. Não deveria ter, porque o que acontece é o seguinte: o balanço ele é transcrito no RAI. Deveria. Não, ele é. Ele está ali. Deveria. Não, querida, ele tem as tabelas do balanço estão no RAI. Não é mais ou menos. Não, as tabelas do balanço, que assim, a contabilidade, os demonstrativos do balanço anual, tem um monte de tabela. Tá? Essas tabelas estão transcritas no RAI. Plano de contas? Não é o plano de conta. São tabelas.
Eu não Tá. sei se eu consigo mostrá-las para vocês aqui, Não, ok. mas tudo bem. Eu vou mostrar do que eu estou falando. Agora, pode ter Não, mas eu divergência? entendi o que você falou, tá? Eu posso fazer uma ponderação agora? Você estava falando aí, pode. Desculpa, eu interrompi. Não, querida, eu estou aqui por conta. Só o seguinte: quando você fala da resolução 30, você queria saber o porquê? Então, eu vou tentar te explicar o porquê. A gente estava pagando 17 anos de plano. Quando, há 2 anos atrás, dia 8 de julho de 2021, 8 de novembro de 2021, terminou a votação, eles propuseram uma redução de 13% a 16% no percentual do que eu pagava, com um aumento para 452 meses. Eu já paguei 5 anos naquela época, eu estava 5 anos, só faltava 12. Ele me fez pagar. Só que não considerou, para fazer a proposta, o aumento o aumento que eu teria do equacionamento com a taxa atuarial que eu tenho anual. Na hora que fizesse o aumento do valor daquilo, nós não teríamos, ficaria 0,5%. E eu teria feito novação de dívida, apenas isso. Eu não teria alongado para. Estou te falando que nós calculamos. E calculamos muito. Não foi só eu, não. Gente que conhece muito disso, entende. Então, nós fizemos uma proposta. Eu ia sair de 144 meses, eu ia aumentar meu pagamento com diferença de 0,5%, que a cada ano que vai aumentando a meta atuarial, vai atualizando o valor do débito, que ele é atualizado pela meta atuarial, o nosso salário por INPC, eu ia chegar a 0,5%. Ia aumentar de ser. Isso aí é sério. Deixa eu só falar uma coisa. Ele é atualizado, e aí tanto faz se o contrato é curto ou longo. Ele é atualizado pela taxa que foi contratada no momento que existia. IPCA Sim. mais a taxa de juros. A taxa de juros de vocês é 4,5. Foi contratada em 4,5 mais IPCA. Ok? Então, assim, ela não muda. Aí é IPC, no IPCA que eles mudam lá. Não, tudo bem. A taxa de juros, ela é fixa no momento da contratação. Ok? A patrocinadora contratou a 4,5. Eu fico pensando se não foi por isso que baixaram a taxa, porque... Não, baixaram a taxa por causa do período de eleição. Não, baixaram a taxa. Ô, Soraya, eleição da FUNCEF. Eleição da FUNCEF. Querida, a FUNCEF, quando ela baixou essa taxa, ela aumentou o déficit de vocês em 7 bilhões de reais bilhões. Uma pancada só. 6 bilhões. 6 bilhões. Tanto que eu discuti e falei, por que não abaixou os 0,25? Você vem fazendo gradativa esse retorno. E agora tentaram aumentar a taxa de juros em 0,25. Sabe o que aconteceu? O cálculo atuarial apareceu um risco de ruína de 50%. Não existe isso, gente. Ô, Soraya, incluiu. Olha aqui. Eu estou falando que incluiu. Se você quiser ver isso, tá? Você pede os estudos, porque lá na Resolução 30 tem um dispositivo que diz o seguinte: a fundação tem que disponibilizar, não é o cálculo e o resultado, é os estudos para que ela chegou naquela taxa. Mas aí é que falta a transparência. Eu não tenho dado. A minha maior dificuldade é briga de... Soraya, eu estou te dizendo... Deixa eu só te mostrar. Eu conheço a cartilha, conheço a 32, conheço a 30. Essa aqui é a famosa Resolução 30, tá? 30 eu conheço. Então eu vou ler uma coisinha para você aqui. Eu, infelizmente, conheço também, porque eu ajudei a redigir e algumas coisas a gente... Agora eu estou ficando louca. Se você puder me... Se é CNPC, eu queria que você me respondesse uma outra com a 23, tá? Se você puder. Mas espera aí, eu quero te mostrar uma coisa aqui. A Resolução 30, tá? Ela deixa clarinho, com todas as letras, tá? Que você tem que fornecer os estudos aos participantes que pedirem. Está escrito aqui, não é a Resolução 32. Isso devia ser proativo, não é só quem pedir, não. Isso devia estar público para os participantes, né?
Agora, se Beleza. você quiser o estudo integral, tá? É só pedir. Ele tem que ser entregue. Não é facultativo. Nossa, eu sou a campeã de ouvidoria e fale conosco da FUNCEF. Te falo que eu Ela tem, recebo de informação, quase nenhuma. mas ela Mas está assim, aqui. e a outra coisa O que que você está mais? falando aí, o contencioso. Vamos aí, contencioso. Contencioso chegou a 15 bilhões. 15 bilhões. Hoje está mais ou 15 menos uns quanto? 4 ou 5. 15 Milhões? bi. Sim. Reduziu, foi para 8. Hoje você soma lá, tem 3 mais 1, está mais ou menos uns 5 bi. Do qual existe um acordo entre a Caixa e a FUNCEF, em que nós participantes exige sigilo, nós não podemos ter acesso. Quais são os objetos que a Caixa aceita e considera? Porque a gente provisiona e ela paga a fluxo de caixa. Beleza? Eu sei que o Provisiona. CTVA não Ela está. não aceita CTVA, ela só aceita, eu vou te falar o que ela aceita. Os 4, eles não quiseram me dar a resposta na ouvidoria, não, mas eu sei quais são, porque eu já tinha resposta, eu só queria testar a transparência. Quais são? Vale refeição, ticket de alimentação, PMPP, tá? E o abono, da época do Fernando Henrique. Os demais, ela não aceita como dela. Acho que hora extra está dentro também. Hora extra não aceita, não. Não aceita hora extra, não, porque é trabalhista. Nenhum trabalhista grande ela aceita, porque hora extra é pesado. Então, o que nós temos? Nós estamos com a defesa feita pelo jurídico é feita para a patrocinadora e não para os participantes. E quando você fala do equacionamento aumentar, minha dúvida é o seguinte: primeiro vai segregar as causas do equacionamento? A minha pergunta é essa. Porque eu tenho causas que são fraude, que são risco de mercado, né? E são fraudes causadas por irregularidade da administradora e gestora, que pode não ser risco de mercado, mas operacionais. Isso será segregado antes dessa proposta que você está falando da CNPC 30? Eu não sei, a CNPC 30 não vai descer a detalhes. Eu só vou te contar um caso que eu acompanhei de perto, tá? A Sete Brasil, que é o caso mais ruidoso, pelo menos midiático, que tem por aí. Mais ou menos. Até você conhecer em Vepar. Qual que aconteceu na Sete Brasil? Houve uma garantia da Petrobras em comprar as 7 sondas, e em determinado momento a Petrobras diz: não vou comprar mais. Quando ela disse que eu não vou comprar mais, ela inviabilizou o negócio. Não, foi antes, chegou a 28 sondas, não eram 7. Eram 7, foi aumentada para 28, e depois ela desistiu delas todas. Ok? Não, ela ficou com 4. Eu estou falando que ela ficou com as que estavam construídas, mas o negócio não era para 4. Né? Não era para 28. Então, o que acontece? A Previ e a Petros buscaram arbitragem junto à Petrobras, dizendo: opa, você me oferece um negócio e depois eu vou lá e você me diz que não vai brincar mais disso? Eu quero pelo menos o que eu botei aí. E receberam. Sim. E receberam. Sim. Por que a FUNCEF não recebeu? Não recebeu porque entrou com a arbitragem separada e confunde-se a FUNCEF, a Caixa como patrocinadora, com a Caixa, com a FUNCEF, a administradora de fundos. Então, eles falaram que nós tínhamos informação privilegiada, o que não era verdade. Na verdade, você leu a petição inicial da arbitragem da FUNCEF? Não, eles não dão acesso. Então, leia. Esse é o problema, eu não tenho informação. Porque o que a FUNCEF disse é: a FUNCEF não foi trabalhar com a questão do contrato que existia, que ele foi rompido. A tese da FUNCEF foi: nós tivemos prejuízo por malversação, por picaretagem, papapá. Mas ela vai contra a patrocinadora? Ela não vai.
deixa eu terminar de falar. Ela falou isso, houve fraude, nós fomos roubados, papapá. O que o juiz disse? Vocês não demonstraram isso nos autos. Eu vou indeferir o pedido de vocês, ponto. Simples assim. Informação ótima, eu não sabia que era assim. Mas foi isso. Se a FUNCEF tivesse pedido do jeito que a Petros e a Previ pediram, pelo menos o principal, não todo, mas uma parte, ela teria Uma parte recuperado. a gente receberia. Mas o grande problema é que o FIP Sondas foi encerrado por R$1. Quem fez a apresentação em 2019 dentro da FUNCEF foi o presidente da SET Brasil Internacional, e eles encerraram antes de ser permitido encerrar o fundo. Nós temos um problema de conflito de interesse, partes relacionadas, que para nós é muito grande. Eu vou dizer o seguinte, eu tenho outra visão sobre esses FIPs, mas eu vou te dizer o seguinte, vamos voltar. Você quer segregar o que foi problemas de investimento em FIP? Eu vou te dizer... Não é investimento em FIP, o que foi fraude... Mas você não consegue identificar isso. Irregular, não tem. Soraya, minha amiga, a Greenfield não conseguiu identificar isso até hoje. Mas eu tenho prova com a CVM. Não tem como identificar Projeto isso. sancionador da CVM. Mas não tem como identificar. Olha, essa história da FUNCEF é uma questão midiática. Você mora em Brasília? Não, já morei. Não moro mais. Eu vou te dizer o seguinte... Cláudia Soraya, só me permita aqui uma coisa aqui. Veja só, Nós estamos debatendo nós duas, você tem razão. Desculpa. Eu só queria saber da 30. Desculpa, anfitrião, desculpa. Por gentileza, eu não gravei teu nome. Não, a 30 não vai descer esse detalhe. Soraya, veja só, a gente tem uma metodologia aqui e a gente... Não, eu sei. Assim, eu só queria saber, acho que você podia fazer você podia terminar terminar a sua intervenção, porque tem outra pessoa também, outras pessoas aguardando para falar. Desculpa, eu não vi aqui. Só o seguinte, eu gostaria... Você tem mais 2 minutos aí eu fecho seu microfone e a gente vai seguir, tá certo? Eu só vou fazer uma pergunta. Se vai haver, para a Resolução 30, se será segregado o déficit que vem de operações que são... você pode contar os operacionais, as fraudes e o que é efetivamente de mercado. Será segregado? E do contencioso que não é nosso? Não, por um motivo muito simples, Soraya, você não identifica isso. Olha aqui, se houvesse identificado, se a Greenfield tivesse identificado, tipo, isso foi fraude, isso aqui foi bandidagem, isso aqui foi isso, aquilo outro, ela já teria evoluído evoluído nas denúncias. O problema é que, se você reparar, a Greenfield mudou. Agora não é mais fraude, eles falam de gestão temerária. Temerária. Tem gestão temerária e a fraudulenta, né? As duas. Agora, mas eles não conseguem identificar isso. Eu tenho na ata da FUNCEF, uma ata do extrato de ata do Conselho Deliberativo, falando que tem irregularidade da Caixa e a Caixa assume que tem. E deu prejuízo à FUNCEF nos FIPs. A questão toda é o seguinte, o Conselho Deliberativo que cobre da patrocinadora. Por que eles não cobram? Cobrou e ela não respondeu. Entra com ação na justiça, Soraya, é muito simples. Aí é o conflito de interesse, partes relacionadas. Vamos aí, só isso, agradeço aí. Mas, Soraya, deixa eu te falar uma coisa. Se os conselhos não fazem isso, os participantes podem fazer. Eu sei, acabei de fazer a minha 4ª denúncia. Não é denúncia, não. Não é denúncia, não. Judicial. É ação judicial. Não é denúncia, não, é ação judicial. Cláudia, eu vou passar aqui para... Cláudia, eu vou interromper todo mundo aqui nos microfones, eu vou abrir agora o de... Você abre o seu e eu vou abrir agora o microfone de... Já tá.
de Isabel, que ela quer fazer uma pergunta. Viu, Isabel? Pois não. E depois eu gostaria também de fazer a pergunta também, depois de Isabel, viu? Por favor. Se Isabel enquanto Isabel está arrumando Tá me aí, ouvindo, a minha Barreto? pergunta é exatamente essa, que Tá me terminou aí ouvindo, com a fala Barreto? de Soraya. Barreto? Isabel, pode falar, Isabel, por Ah, favor. pronto. Boa noite a todos e prazer em Tudo conhecê-la, bem, Isabel? Cláudia. Tudo bem. Desculpe a minha, a minha ignorância no assunto, porque realmente é uma área muito inóspita essa, né, de previdência privada. Nossa, e é muita informação que você trouxe aqui. Mas dentre as causas possíveis do nosso equacionamento, especialmente do pessoal do REG-REPLAN saudado, que é o meu caso, que, segundo o meu pouco entendimento, é o que tem o maior déficit, pelo menos Sim. pelas informações que eu li. Uhum. Eu não sou nem um pouco entendedora do assunto, me perdoe se eu falar alguma bobagem, né? Apesar de bancária, eu nunca trabalhei na área contábil, né? Seria uma das causas desse equacionamento nefasto, seria o caso no caso da Caixa, em 2006, quando ela fez o saldamento, quando a FUNCEF propôs o saldamento. Se a Caixa tivesse feito o aporte financeiro necessário para garantir o saldamento daquelas pessoas que em 2006 assumiram isso, porque nós temos um pé no REG-REPLAN não saldado e no novo plano. Então, aparece sempre no meu contra-cheque as duas coisas, o novo plano e o REG-REPLAN saldado. Seria o caso da Caixa ter feito esse aporte financeiro, e isso diminuiria ou até nem existiria o déficit relacionado, esse saldo, esse déficit do REG-REPLAN não saldado? Essa é a pergunta. Agora, deixa eu fazer só uma observação minha, como você fez uma pergunta, por que o plebiscito decidiu pelo não? Né? É interessante essa observação que a Soraya fez aí, eu não conhecia esse detalhamento de cálculos que ela apresentou, mas na época, eu, como uma das pessoas que não participei do plebiscito, por me recusar mesmo a participar do plebiscito, inclusive fiz até campanha contra ele, no sentido de que ele deveria dar espaço a maiores explicações, eu acho que um dos motivos foi a desconfiança dos assistidos. Os assistidos estavam completamente desconfiados de tudo e de todos, e eu posso afirmar que também padecemos de falta de informações seguras. Então, naquele momento, eu fui uma das pessoas que puxou um abaixo-assinado aqui na Bahia para que esse plebiscito não acontecesse daquela forma, porque a gente achava que era mais uma armadilha que estava nos ameaçando. Eu creio que seja essa uma das razões das pessoas terem votado não. Eu, particularmente, nem sequer participei do plebiscito por achar que ele era inconveniente naquele momento, da forma como ele estava sendo feito. Então, e o receio de muitas pessoas era de morrer pagando essa dívida. Uma dívida que não consideramos nossa e a perder de vista, né? Porque realmente havia uma redução muito pequena no valor das parcelas e uma extensão muito longa no tempo, ao longo do tempo, no pagamento delas. Talvez por falta de informação, a gente não tenha feito os cálculos corretos, enfim. Eu acho que principalmente foi uma desconfiança dos assistidos. Uma desconfiança bastante plausível diante de tudo que a gente estava vivendo, na minha compreensão. E minha pergunta é sobre o REG-REPLAN saudado. Obrigada. Eu vou te dizer o seguinte, Isabel. Primeira coisa, foi feito um acordo com a Caixa, até onde eu sei, em 2006. Tinha algumas questões de déficit, não sei o que lá, e a Caixa, para fazer o saldamento, ela aportou, à época, valores da época, 2 bilhões e 200 milhões, mais ou menos. Tá? Se foi tudo que ela devia, provavelmente não, porque foi feito um acordo. Ok? Mas, no momento do saldamento zero, aquele plano foi saldado, ele era absolutamente superavitário e é o melhor plano saldado que eu conheço no Brasil, não conheço outro igual. Tá? Isso eu digo porque eu conheço vários. Então, assim, o acordo feito lá atrás, né, permitiu deixar em situação estável e solvente o REG-REPLAN e o REG-REPLAN saldado. E a Caixa aportou, não foi por contrato de dívida, foi à vista, 2 bilhões e 200 milhões, nós estamos falando de valores, acho que 2006 ou 2007, que ela foi aportado. Tá? Muito parecido com o acordo que foi feito na Petros.
né? A Petros tinha uma controvérsia, a FUP tinha uma controvérsia com os participantes lá de 9 bi, e eles fizeram um acordo em 6.500. Ok? Calcularam, acordaram, ok, vamos tocar a vida. E no momento zero, tanto do soldado quanto não soldado, o plano estava justo. Estava ok, sem problema. Né? Então, assim, no momento zero do saldamento, tanto de um quanto do outro, ele estava sem déficit nenhum. Né? Estava um plano equilibrado, mesmo porque, se não fosse, não teria sido aprovado o saldamento lá pela Previc. Eu não tenho a menor dúvida, viu, Isabel, que a informação dentro da FUNCEF, eu já debati com vários, fui à audiência pública, conversei, entendeu? Um nível de, não é de desinformação, é de desconhecimento absurdo. E aí você tem todas as teses e as teorias, ok? Então, é muito difícil no ambiente Caixa, como é muito difícil no ambiente Petros, discutir déficit, porque as pessoas já têm uma visão pré, ok? Esse déficit não é meu, fui roubado e alguém tem que pagar por isso. Pode ser que uma parte seja verdade, mas se for verdade, é uma parte muito menor do que vocês estão pagando hoje. E não sou eu que estou dizendo, não, né? É dados, isso é fato. É fato, ok? Então, eu acredito nessa desinformação. Agora, se você conversar com 10, 9 entre 9 representantes de participantes, vão dizer para vocês, olha, é muito melhor você ter uma dívida menor ao longo do tempo do que você colocá-la a curto prazo, tá? Eu lembro que a época eu estava lá na CNPC, ainda estou, mas na época a CNPC, a Previc não queria deixar descontado o déficit, o ajuste de precificação. É sacana. Ela diz assim, não, se for alongar a dívida, tem que alongar a dívida sem considerar os títulos públicos com rentabilidade garantida maior, que é o que a gente chama de ajuste de precificação. Tá? Depois de muita briga, quase uma guerra dentro da Previc, eles colocaram assim, podem fazer o equacionamento pelo prazo, pela duração integral do plano, né? De preferência sem considerar o ajuste de precificação. Eu não sei se o cálculo da FUNCEF eles fizeram com ou sem ajuste de precificação, porque eu não vi. Okay? O ajuste de precificação de vocês reduz o déficit integral em torno de 4 bilhões de reais. É o tamanho do ajuste. Tá? Então, o Cláudia o Marceno fez o esclarecimento do cálculo aí, tá? Só para falar isso, desculpa. Então, eu não sei se foi feito, tá? Não, ele fez agora no grupo. Ele trabalhava como contador gerente da contabilidade. Eu não sei se foi feito a dedução do ajuste de precificação, porque eu não vi o cálculo. O que eu digo para vocês é que, se me perguntassem aqui no meu plano de previdência, se eu quero pagar um déficit em 10 anos ou quero pagar em 20, ainda que eu corra o risco de ter que pagar até morrer, um déficit que é contábil e que pode ser revertido ao longo do tempo, eu não tenho a menor dúvida do que eu faria. Menor dúvida, mesmo porque esse déficit está contratado a 4,5, mais inflação. Ele não é recalculado. Ele não é recalculado. Tá? Se a taxa de juros da FUNCEF passar para 5,5, essa é uma coisa que nós não sabíamos. O contrato da patrocinadora é 4,5 e o nosso idem. Nós não sabíamos que Mas o Cláudia, ele está recalculando todo ano, o déficit aumenta. Eu quero entender isso. Todo ano o déficit aumenta. O déficit aumenta todo ano. Ele está sendo recalculado. Chama o Marceno aí, que ele trabalhou, ele vai te falar. Ele não é recalculado. Ele é atualizado. Ele é atualizado. Não é recalculado, ele é atualizado. E essa atualização ele é atualizado pela meta atuarial.
e não pelo INPC. Beta Então, atuarial, quando fez a querida, proposta é da 30, INPC, o beta Marcelo dá o atuarial é exemplo taxa de de dados juros aí do mais grupo. INPC, Soraya. A Hoje meta é atuarial é atualizado. INPC mais taxa de juros. E hoje continua sendo atualizado. É. Ele está atualizado? Ele é atualizado, entendeu? Não pensa que... Se você Agora, quiser pagar Mas o esse... nosso salário é atualizado por INPC. Então, quer dizer, ele vai Soraya, pesar no nosso bolso. se você quiser pagar isso a valor presente, o valor é exatamente o mesmo. Mesma coisa. Mas, enfim, isso é atuária. Eu fico pensando se a gente fez o cálculo atuarial ou se a gente fez o cálculo financeiro. Mas isso eu vou deixar os atuários discutirem, não é comigo, Pronto, eu também não sou atuária. Viu, pronto. viu, Cláudio, Isabel? de qualquer Eu forma, dei a minha opinião. pronto. Eu acho assim, vamos tentar evitar esse embate aqui, vamos dar a oportunidade para as pessoas perguntarem. Eu queria saber, Cláudia, aproveitando aqui a sua expertise, tem também o corpo mole da Caixa, historicamente, em arcar com aquilo que era devido. Né? Inclusive, a Caixa fez uso do voto Minerva para poder dar desconto em dívida que ela era dela mesma. E tem mais uma outra coisa, o voto Minerva também é um assédio, né, que a gente sofre. E aí a gente tem o contencioso, tem todos os planos de, enfim, PCC, plano de pessoal que ela fez ao longo do tempo, isso tudo reverberou cá na FUNCEF, né, impactou. Então é o seguinte, qual é a dívida exata? Alguém sabe, isso aqui está dimensionando alguma coisa, a dívida exata da Caixa hoje, com relação à FUNCEF, por exemplo? Hoje a dívida da Caixa é o equacionamento do déficit. Se você me perguntar quanto de passivo contingencial deveria ter sido pago pela Caixa e foi assumido pelo plano, aí é uma outra conta. Você tem que ir ação por ação, verificar aquilo que é decorrente da relação trabalhista e trazer para dentro do plano. Porque, Eu gente, tenho esses números. eu vou dizer uma coisa muito curiosa. Aqui na Forluz, Na sequência, você fala, segura só um pouquinho, deixa ela concluir que você entra, viu? Para um pouquinho. aqui na Forluz, a gente tem a questão da periculosidade, tá? Que faz parte do cálculo do benefício. Ok? É uma relação trabalhista que vai impactar a relação previdenciária. Ok? Então, a gente entra com a ação, não é contra a Forluz, a gente entra com a ação contra a Caixa, dizendo o seguinte, o Caixa, você me tungou minha hora extra a vida inteira, ok? Então, eu quero essa hora extra e eu quero também o dinheiro necessário para recompor o meu benefício lá dentro da Forluz. A gente não entra nessas questões contra a Forluz envolvendo relação que tem origem na Caixa. Tá? Então, assim, quando você tem um problema de hora extra, não me pagou hora extra, tem um problema, né? Só um minutinho, gente, que eu tenho que ligar o computador aqui. Ele estava sem... Normalmente, quando você tem um problema trabalhista que afeta a Previdência, você tem que entrar com ação trabalhista e pedir o reflexo na Previdência, e não ao contrário. É pedir a incorporação do seu benefício, da hora extra no seu benefício através de uma ação trabalhista. Isso você não vai conseguir. A relação previdenciária pela Constituição não é uma relação trabalhista. Agora, entra contra a Caixa ou contra a Forluz, dizendo você não me pagou hora extra, tem que pagar e vai pagar o reflexo lá dentro da Caixa ou da FUNCEF ou da Forluz para cobrir a perda que eu tive no meu benefício.
Ok? Isso é uma ação trabalhista. Isso é uma ação trabalhista, porque a fundação, a Caixa, deu 2 prejuízos. Um, no meu caso, porque não me pagou hora extra, e outros porque o meu benefício foi reduzido na Previdência. Entendeu? Agora, essa conta tem como fazer. O problema é que, quando eu entro contra a FUNCEF, a Caixa não é parte. A Caixa não é parte. E se ela não é parte, como é que eu vou lá cobrar? É contra a Caixa e a FUNCEF é obrigada a entrar porque a Caixa pede. Chama ela para o paciente. Vamos lá, Marcena, é com você, Eu Marcena, para conheço poder bem, você fazer essas Soraya. considerações. Eu Marcena, vi isso por favor. acontecer dentro da FUNCEF várias vezes, infelizmente. Ok. Ô, Claudinha, uma satisfação Tudo bom, revê-la. Já Marcelo? tivemos vários eventos, né? Tudo bom. Alguns. Querida, a primeira coisa a ressaltar. Há vários anos a gente não entra mais com ação contra a FUNCEF. A gente entra sempre contra a Caixa. Agora, a Ótimo. FUNCEF, o jurídico da FUNCEF, vai à Justiça e pede para ser incluído no polo passivo, num claro conflito de interesse. Nós estamos agora até com um propósito de entrar com ação judicial contra os advogados da Caixa, da FUNCEF, que fazem isso, especialmente a doutora Marlene. Ponto. Indo para valores. A dívida histórica da Caixa, ela girou, em termos nominais, em torno de 13 bi, decorrente, por exemplo, da eliminação da idade mínima, aquelas várias coisas que foram feitas lá entre 2006 e 2010. Esses valores atualizados dariam 25 bilhões, portanto, não haveria déficit. Não, gente. Eu não estou dizendo que 100% do déficit é isso. Eu estou dizendo que, se a Caixa tivesse honrado esses compromissos à época, e um deles, só para citar, porque você havia falado, a dívida que a Caixa teria que ter assumido com a FUNCEF era de 4 bilhões e 100. Na época, a dívida histórica, estou falando desde a fundação da FUNCEF e companhia. Em 2001 até 2003, foi acertado, foi feito um acordo e foi dado um desconto, porque o colega disse aí, um desconto de 1,4 bi. Ou seja, do direito que nós tínhamos de 4,1, a FUNCEF recebeu 2,7. Sendo que isso não foi caixa. Em torno de 90 imóveis entraram na quitação desse 2,7, dos quais vários deles não têm sequer a documentação. Por exemplo, tem um imóvel lá no Espírito Santo que foi construído em terreno de marinha e não tem não tem habites porque ele não teve alvará de construção. Só para dar um exemplo, tá certo? Então, nós temos séria dificuldade em converter esse patrimônio em recurso, em algo que plausível possa pagar benefício. Segundo item, a Caixa fez, para pagar esses 2,7 bi, ela fez uma espécie de acordo, e aí não tá escrito em canto nenhum, que seria para fazer a história do saldamento. Esses cálculos entraram na era do saldamento, ou seja, a FUNCEF assumiu a responsabilidade pela Caixa em relação ao saldamento. E isto não está correto. Foi utilizada, inclusive, nossa reserva de contingência, nossa reserva especial, tudo isso foi utilizado para fazer saldamento, que era do interesse da Caixa, muito mais do que da FUNCEF, porque o saldamento dava um ponto de corte nesse passivo futuro que acabou permanecendo no não saldado, que agora, em 2022, foi zerado, né? Ou seja, a correção do benefício fica atrelado ao ACT, o Acordo Coletivo de Trabalho. Então, quem aderia, que foi o caso do saldamento, abriu mão disso aí. E, ao abrir mão, né, dessa correção futura, já que o nosso era benefício definido, então a gente abrindo mão, a Caixa tirou do contingenciamento dela essas obrigações futuras. Ocorre que a FUNCEF acabou tendo
tendo que honrar grande parte disso, e muitas ações à época eram contra a FUNCEF. Por quê? Porque o contra-cheque que aparecia lá no processo judicial, o cara já estava aposentado, ele era um assistido. Então, ele colocava dentro do processo um contra-cheque com o nome FUNCEF. A justiça dizia assim: FUNCEF, pague. Aí, óbvio que essa obrigação era da patrocinadora. A FUNCEF teria que entrar com ação regressiva contra a Caixa, para a Caixa honrar esses valores. E, como você bem disse, não é só corrigir o valor do benefício, é aportar os valores necessários à reserva matemática, de modo que eu pudesse cumprir no futuro aquelas obrigações doravante incluídas. O problema é, quem decide, entra com ação, não entra, etc., era a diretoria executiva, em primeiro lugar, que elaborava esse projeto da ação, submetia ao Conselho Deliberativo e esse acionaria a Caixa. Primeiro requeria em modos administrativos, depois em modo judicial. Nenhum deles fazia. E eu ouvi de pelo menos 3 presidentes da FUNCEF, o primeiro deles que eu ouvi foi o Cazé. E é o seguinte: eu não posso entrar contra uma ação contra a patrocinadora, porque eu sou nomeado pela patrocinadora. Se eu entrar com a ação hoje, amanhã eu estou destituído do cargo. Isso aí Verdade. você sabe que é real. A gente não É. pode querer ser mais realista que o rei. O cara é nomeado, é indicado, e dentro das indicações tem mais critério político do que técnico, ou seja, ninguém vai para ali porque é bonito, porque é um bom técnico, ele vai para ali porque também tem apoio político. Então, se ele tomasse essa atitude, estaria frito. O que acontece? O nosso contencioso judicial, como disse a Soraya, chegou a algo entre 15 e 18 bi, dos quais 12 bi chegaram a ser contabilizados, não, registrado em notas explicativas e não contabilizado, porque eu só posso contabilizar aquilo que já se perdeu, a FUNCEF perdeu, por exemplo, já na primeira instância judicial, porque para recorrer ela teria que fazer os aportes, né, fazer encostar o valor na justiça. Então, nós chegamos a ter 2 bilhões e 700 milhões dentro dos nossos déficits decorrentes de passivo. E que 90% deste passivo, ou mais, não era da FUNCEF, era passivo da Caixa. Então, por exemplo, hoje, depois que a Caixa assumiu aqueles 3 itens que a Soraya falou, ficou ainda o item fundamental, o maior deles, o maior de todos, CTVA. CTVA hoje representa 70% de todo o contencioso judicial. As horas extras mais 10% e outros ajustes que tem lá de função de confiança dá mais 10%. Então, 90% são 3 itens, dos quais 70% é só do CTVA. E o que é irônico é que tem um conjunto de ações já no Brasil todo, grande parte delas ganha, tá? E que a FUNCEF entra como pedido para o polo passivo. O que, na realidade, se eu entro com a metade, a parte do déficit eu também vou entrar com mais a metade. No final das contas, essa dívida toda, 75% é do participante e 25% da patrocinadora. Portanto, não tem sentido. É óbvio que alguns juízes têm negado a incluir a FUNCEF no polo passivo, porque ele sabe que essa dívida é da patrocinadora. Não há vínculo empregatício entre um assistido e a FUNCEF. A FUNCEF é uma tesouraria que paga benefícios se ela tiver recebido lá da patrocinadora. Se ela não recebeu, como é que ela vai pagar? Se ela tiver que pagar, e muitas vezes a justiça determinou que ela pagasse, o que acontece? Quem vai pagar é o conjunto, já que é um plano mútuo. Então, eu estou pagando por aquele colega que ganhou uma ação lá no Rio Grande do Sul. Aqui no Ceará, estou pagando lá. Então, isso aí é algo que a discussão é muito séria. Ele precisaria fazer uma outra live dessa para encontrar caminhos, correto? Caminhos de como fazer isso, e que os associados estão entrando com ações judiciais. Aqui no Ceará, a nossa ACE, né, que é a Associação dos Aposentados do Ceará, ela tem entrado com várias dessas ações. E no Brasil todo, outras associações têm feito. Mas aqui no Ceará a gente tem ganho, em especial a questão da dívida histórica. Esses valores são tão altos, Claudinha, e os colegas que estão assistindo, são tão altos que isso aí Concluindo aí, cobriria... amigo, por favor. Pronto.
cobriria muito mais do que o déficit, ou seja, nós não teríamos déficit. Então, a Caixa, se assumisse a parte dela, não haveria déficit, correto? Mas eu sei que a discussão é séria e eu preciso encerrar, porque eu não vou tomar conta da live inteira, tá? Obrigado, um abraço, tudo de bom para vocês. Eu queria só fazer uma pergunta da Marciano. Marciano, só que é curiosidade. Quando o Reg Replan foi saudado, ele tinha superávit ou déficit? Lá em 2006. Contabilmente superávit. Quanto? Eu não sei lhe precisar, porque grande parte do superávit que vinha de anos anteriores, ele tinha sido deslocado para a reserva de contingência, a reserva especial, correto? Uhum. O que pega, em relação ao valor contábil, como era no caso da Vale, como era no caso da Sete Brasil, Invepar, é que os valores contabilizados posteriormente verificou-se que não correspondiam à realidade, correto? Então, havia um superávit Tenho várias dúvidas sobre isso. Sim, vamos lá. Em 2009, 2010, 2011, a Vale foi super avaliada. Tenho várias dúvidas sobre isso. Sim, mas eu vou lhe dar um exemplo. Em 2011, o valor de bolsa da Vale foi 39,45, ok? Foi Sim. contabilizado no balanço da FUNCEF a 80,10, ou seja, 103% de anabolização. Não, Marcelo, desculpa. É sabido que, Desculpa, Marcelo, o que você está corroborando com a pedalada fiscal do relatório da CPI. Eles estão absolutamente equivocados. Quem disse que você tem que contabilizar o valor de uma empresa pelo valor das ações dela em bolsa? Quem disse isso? Quem disse que você tem que... Se você tem um assento no conselho, se você tem, além de... Você é quase um dono privilegiado, você pode contabilizar pelo valor da empresa e não pelo balão de bolsa, que era o que a FUNCEF fazia, e é o que a Forlus faz em algumas empresas. Ok? Não existe irregularidade no que aquilo que estava sendo feito. Eu poderia ser mais conservadora? Poderia. Não, Cláudia, uma dúvida. Você está falando que eu não uso o valor das ações? Eu estou no fundo de ações, só para entender. Eu estou aplicada em fundo de ações. Eu não uso o valor de ação e eu dobro o valor e coloco o valor da empresa? Soraya, é isso? Você tem É uma dúvida. É isso, Cláudia, que eu estou dizendo. Me permita aqui, Soraya e Cláudia, só uma interrupçãozinha. Eu estou dizendo que não há ilegalidade nisso. Só isso. Porque eu tenho formas de contabilizar a participação em empresas. Uma delas é pelo valor de ação que está na Bolsa. A outra é pelo valor da empresa. Porque vamos combinar uma coisa aqui, gente. Valor de ação, quando você contabiliza só pelo valor da ação, e é possível, você traz para dentro da fundação uma instabilidade de mercado que, para um plano de previdência que é longevo por definição, não sei se seria razoável.